Apocalipse, no capítulo 21, verso 19 e 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa, ou de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, o décimo de ametista. O 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, diz o apóstolo João, ele tendo a visão da Nova Jerusalém, a cidade santa construída por Deus, o grande arquiteto do universo, não é mesmo? E João diz que ele viu esta Nova Jerusalém, a cidade santa, descer do céu, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Que linda visão de João! Que linda cidade João viu! Sabe, queridos, no Vale dos Reis, lá no Egito, no sul do Egito, foram sepultados muitos dos mais destacados faraós, reis do Egito. E neste lugar, 16 de fevereiro de 1923, foi aberto uma escavação, e onde, nesse dia, 16 de fevereiro de 1923, Howard Carter, ele fez uma das mais importantes descobertas da história da arqueologia. Depois de meses ele pesquisando, então Carter ele descobriu a escadaria que levava até a tumba subterrânea do faraó Tutankhamon. Ao abrir vagarosamente a porta da tumba daquele jovem rei, ele ficou aturdido com o conjunto reluzente de imagens de ouro que estava ali dentro daquela sepultura do jovem rei egípcio Tutankhamon. E Carter, então, ele chega a descrever a experiência da seguinte forma: primeiro, eu não podia ver nada. O ar quente que escapava de dentro daquele aposento faziam as chamas da vela, da tocha, tremeluzir. Então, quando os meus olhos se acostumaram à luz, detalhes de dentro daquele grande salão emergiram lentamente da névoa. Animais estranhos, estátuas de ouro, o brilho do ouro estava presente em toda a parte. Então, quando Carter e o seu patrocinador, Lord Carnarvon, eles entraram dentro da tumba, eles viram uma cena indescritível e inacreditável. Bem no meio daquela enorme tumba estava um enorme ataúde. Na verdade, eram 3 ataúdes, um encaixado dentro do outro. E cada ataúde daquele tinha sido cuidadosamente decorado e coberto com ouro. O terceiro ataúde era todo de ouro maciço, 120 quilos de ouro. Que coisa, não? A máscara mortuária daquele jovem rei também era de ouro maciço. Além disso, havia amuletos de ouro, brincos de ouro, uma adaga que é uma espécie de uma espada,
Eu não sei se pronuncia adaga ou ádaga, mas eu penso que é adaga. É uma espécie de uma espada curta, né? Uma espada. E além de amuletos de ouro, brincos de ouro, esta adaga de ouro, outros objetos todo de ouro, incrustado de pedras preciosas. Havia 6 charretes com rodas e assentos banhados a ouro. No conjunto, não eram centenas, mas eram milhares de objetos feitos de ouro. Quanto que você acha que vale ou que valem os tesouros do jovem rei Tutancâmon do Egito? Quanto custariam no mercado mundial hoje toda esta riqueza? Não apenas pelo valor do ouro, mas pelo valor do achado em si. Simplesmente não há como avaliar. Eles são um tesouro sem preço, na verdade. Nunca em toda a história da arqueologia um tesouro como esse foi encontrado em um só lugar. Agora, os reluzentes tesouros ali na tumba de Tutancâmon nos oferecem um importante ponto de comparação. Você pode imaginar o que havia dentro daquela tumba? Eu gostaria de ver. Eu imagino que você também gostaria de contemplar ao vivo o que havia dentro daquela tumba. Mas não é comparado nem de longe com o que nós lemos em Apocalipse 21, 19, 20 e 21. Você imagina uma cidade onde as ruas são pavimentadas não de asfalto que se desfaz com a chuva, não como os asfaltos cheios de buraco, como Rolim de Moura. Mas você já imaginou uma cidade toda pavimentada com ouro? Você já imaginou os alicerces dessa cidade feitas com pedra de jaspe, de safira, de ágata, esmeralda? Já imaginou isso? Na verdade, qualquer coisa que você pode imaginar, não importa quanto seja belo ou brilhante o que você possa imaginar, não estará fazendo justiça à realidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os que querem a salvação. Tudo o que você pensar não é comparado ao que Deus preparou para os seus filhos. A tumba de Tutancâmon nem de longe compara toda aquela riqueza. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não, ninguém já imaginou. Paulo, ele usa essa expressão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pensa na beleza de Deus, na beleza extravagante aos olhos humanos, se assim podemos dizer, extravagante. Seja na arte, seja na natureza que Deus tem criado. Extravagante aos nossos olhos. Deus é o criador de tudo, foi Ele que criou o ouro, as pedras, as joias, as pedras preciosíssimas. Foi Ele que criou o brilho das luzes, das estrelas, dos sóis. Sim, foi Ele que criou o brilho dos astros. É Deus quem criou tudo isto. Imagine que beleza! Ruas de ouro, portas de pérola, aquela grande cidade construída pelo artífice do universo. Apocalipse 21 relata isso. Você precisa de apenas crer. Não é possível a imaginação do humano conceber esta ideia. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, é acreditarmos naquilo que não vemos.
Sabe, queridos, um dia nós poderemos contemplar essa glória. Sabe, meus amados, tudo que nós vemos hoje aqui, tudo o que aparenta aos nossos olhos belíssimos, o belíssimo vai ser de pouco valor quando nós estivermos na paisagem ou vermos as paisagens do céu. Sabe, querido, você imagina o coral celestial. Nós ouvimos belíssimas músicas pelo rádio, ou pela televisão, lindos artistas, lindas músicas dos artistas humanos, melodias instrumentais lindíssimas, e nós ficamos boquiabertos. Quanta beleza! Chegamos a chorar diante das músicas que o homem produziu. Imagine a músicas celestiais. Um dia, então, nós vamos poder contemplar. Ao ouvirmos a música celestial, nós reconheceremos a degradação trazida ao mundo pelo pecado. Com júbilo contemplaremos a beleza que está muito além daquilo que nossos olhos já viram, nossos ouvidos ouviram ou conseguimos pensar. Sabe, muito mais majestoso, muito mais alegre, muito mais entoado, muito mais harmonia. Eu não consigo descrever muito mais o que nós conseguiremos contemplar pelos nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, sentir a sensação com a nossa pele. Sabe, queridos, muito mais do que nós podemos imaginar. Vai ser uma sensação de paz que nós não conseguimos descrever. Vai ser uma segurança que está muito além da nossa compreensão. E ainda tem mais. Aqui está a chave para entender a verdadeira essência do que será o céu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa expressão, novo céu e nova terra, se refere à restauração física da nossa terra. Vai ser restaurado ao esplendor original lá do Éden. Lá do Éden. O Éden restaurado será esse mundo nosso. Imagine a beleza do Éden quando Deus criou e deixou ali Adão e Eva. Portanto, novos céus e nova terra é a restauração física desta terra aqui que nós estamos pisando hoje. Quando se refere a restauração, novos céus e nova terra, no qual habita a justiça, fala-se da restauração completa da justiça. Eu pergunto, nós sabemos o que é justiça aqui nesse planeta Terra? Nós temos a imaginação muito pequena do que é justiça. Esta é a verdade. Nós temos uma imaginação muito inadequada a respeito de justiça. Toda a justiça que contemplamos nesse mundo é pequena diante da justiça que Deus trará para os seres criados por Ele. Ah, meu querido, então Deus está prometendo restaurar não apenas a parte física da terra, mas restaurar completamente a justiça. Nós estamos tão acostumados ao pecado e à depravação que essas coisas já nos parecem muito normal, não é? Filmes violentos, filmes imorais, filmes de terror.
E isso tudo vai tornando a indústria cinematográfica, trazendo coisas más, ideias más, personagens maus, violência, tanta coisa ruim, amor depravado. E aí nós começamos a imaginar que tudo sempre será assim, não é mesmo? E as pessoas pagam milhares de dólares, dezenas e centenas de dólares, para ir até a um espaço, né, a um cinema, e ali assistir violência, depravação, imoralidade. Mas nós não sabemos adequadamente o que significa justiça. Nós sabemos um pouco do que significa toda maldade. A justiça real nós entendemos pouco dela. Mas, sabe, queridos, mesmo as pessoas que gostam dessas violências vistas na TV, nos filmes, no cinema, nas mídias, nós ficamos aturdidos com tudo isso, não é mesmo? As pessoas ficam arrepiadas de ver tanta violência. E o pior de tudo é que muitas dessas violências, elas são produzidas, acontece aos nossos olhos. Acontece nas rodovias, nas grandes cidades. A violência está por toda parte, em todos os cantos. Elas são reais. Claro que outras são apenas imaginárias, mas boa parte delas são reais. Não é mesmo? Cenas que nos desesperam, trazem medo, pavor, aflige o nosso psicológico. E cada dia fica mais difícil as coisas nesse mundo, não é mesmo? Portanto, nós não sabemos completamente como será essa restauração física, mas será restaurada. Como será essa restauração da justiça, mas será restaurado. Quando Jesus vier e restaurar principalmente a nossa mente, restaurar a nossa alma, só assim nós começaremos a entender a glória da sua justiça em contraste com a terrível depravação no pecado. Sim, meus amados, Jesus vai restaurar a nossa mente, a nossa alma completamente. Aí sim, começaremos a entender a justiça de Cristo, porque aqui nós só vemos pecado e depravação. O apóstolo João, ele escreveu: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós sabemos de uma coisa, diz João, nós não sabemos como será, mas sabemos de uma coisa, que quando ele se manifestará, ou melhor, ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Que alegria! Porque João diz, porque haveremos de vê-lo como ele é. E quando nós vermos Jesus como ele é, nós já não seremos mais o mesmo. Quando João viu Jesus, contemplou a sua glória, caiu como morto, João não foi mais o mesmo. Quando Paulo, indo para Damasco perseguir a igreja, teve a visão do Todo-Poderoso, Paulo não foi mais o mesmo. Daniel, quando ele teve a visão do Todo-Poderoso, ele ficou ali como morto. Ele nunca mais foi o mesmo. Isaías, quando ele teve a visão do Todo-Poderoso, ele disse: ai de mim, que sou trapo de imundície. E Deus tocou os lábios de Isaías e ele foi purificado. Isaías nunca mais foi o mesmo. Para melhor, para alegria, para a paz, para a segurança. E Paulo, ele diz: olha, nós vamos vê-lo face a face. Nós não sabemos hoje como seremos, mas uma coisa ele diz: nós seremos semelhante, não como, seremos semelhante a ele. Imagine só. O apóstolo admite a sua limitação para descrever a glória de Deus.
O apóstolo diz ser incapaz de relatar a nossa condição após a volta de Jesus. A única coisa que Paulo pôde fazer é: seremos semelhante a ele em nosso caráter. A nossa fisionomia será semelhante à fisionomia de Moisés, quando desceu do monte, esteve 40 dias com Deus lá no monte. Moisés, quando ele chegou perto da multidão, o seu rosto brilhava. Ele precisou de colocar um véu sobre a sua cabeça. Ele precisou de colocar um véu para que as pessoas pudessem se aproximar de Moisés, porque o rosto dele brilhava. Imagine agora este ser humano, pecador como eu e você, todo desfigurado pelo pecado, todo envelhecido pelo pecado, todo cheio de dores pelo pecado. Nós brilharemos como Moisés, como o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu do monte. Porque nós estaremos face a face com o Todo-Poderoso. Esse mundo é muito escuro, meus amados. Esse mundo é muito escuro diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Creia nisso? Jesus voltará. No glorioso dia da ressurreição, a humanidade fraca, essa humanidade, esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Quando isso acontecer, quando Deus fizer nova todas as coisas, nós seremos semelhante a Ele. Quando a nossa transformação ocorrer, nós veremos o Rei em sua formosura, diz Isaías 37, verso 17. Veremos o Rei em sua formosura. Nós não poderemos ou não podemos entender, não podemos explicar, não podemos imaginar como isso será. Não podemos imaginar completamente, não. Basta esperarmos o que não vemos, com paciência, o aguardarmos, seremos semelhante a Ele. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo longe do adequado. Exatamente isso. Nós vemos as pessoas falar sobre fazer isso, fazer aquilo, fazer um mundo mais justo, fazer um mundo mais adequado, um mundo que seja a necessidade do ser humano, mas o humano nunca o fará. Você pode estar nos lugares mais belos do planeta Terra, nos lugares com a melhor justiça, nos lugares com a melhor situação de estrutura física. Pode estar no melhor lugar do planeta Terra, estaremos longe do que Deus quer para nós. Longe. Pode estar em um vale, um monte, uma colina mais bela, mais linda. Mesmo que o homem não tenha posto a sua mão, estamos ainda longe daquilo que Deus preparou para mim e para você. Longe. Não conseguimos imaginar. Meus queridos, eu quero convidá-lo a esperar com paciência, a aguardar com paciência, a suplicar com paciência, a aguardar essa bendita esperança, tá, meu querido? Não desista nunca, não. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar, nós vamos esperar com paciência, tá bom? Faça isso, vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos preparou um lugar que nós não conseguimos imaginar. E nós, um dia, almejamos estar nesse lugar. Nós, um dia, queremos estar lá. Queremos ser semelhante ao Senhor. Diante da Tua face o contemplarmos. E vermos toda a beleza da glória do Senhor e de Sua vasta e infinita criação.
Abençoe nossos queridos ouvintes. Toma-os cada um em tuas mãos. Consagre a nossa vida ao Senhor. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Marcas de batalha com Daniel e Samuel. Vamos ouvir essa música para finalizar esta programação. Que Deus te abençoe, tá bom? Um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.